Meu amigo, minha amiga, você cumpriu o período de carência, você tem a qualidade de segurado, você tem um atestado de mais de 15 dias, né, que você se afastou do seu trabalho, você está incapacitado para exercer a sua função habitual devido a algum acidente, devido a alguma doença de qualquer natureza? Exatamente isso. Você tem direito ao auxílio doença, tá? Que pode ser concedido depois dos 15 dias, tá? De afastamento de atestado médico. Nós já explicamos que esses 15 dias eles não precisam ser consecutivos, quer dizer, não precisam ser os 15 dias na sequência. Você pode se afastar, por exemplo, uma semana, vai 7 dias, retornar ao trabalho, depois retornar a ter novamente o problema, né, a doença ou a lesão, os sintomas que lhe impedem de continuar exercendo a sua função. Esse período de 15 dias, ele pode ser intercalado dentro do prazo de 60 dias, desde que seja pelo mesmo motivo, tá? Pelo mesmo CID, pela mesma doença, tá? Vale ressaltar, por exemplo, que além de cirurgia, outros procedimentos médicos também podem ser considerados para afastamento temporário do trabalho, tá? E dão direito ao auxílio doença. Nós vamos falar aqui de doenças que dão direito. Existe uma lista de doenças, eu não sei se vocês sabem, nós já citamos em alguns vídeos, que elas já são conhecidas dentro do INSS ou mesmo dentro da Justiça, que já aposentaram, já deram benefícios de aposentadoria por invalidez para muitos segurados, tá? Por quê? Porque essas doenças são irreversíveis, tá? A incapacidade ela é total, permanente e a pessoa não tem mais como exercer nenhuma atividade. O que pode ser feito é o INSS, no caso, encaminhar para a reabilitação profissional, tá? Que é um programa obrigatório. O segurado não pode dizer se quer ou não ser encaminhado, ele tem que aceitar. Caso ele não aceite, seu benefício e pagamento serão cessados, tá? O que é preciso para você se aposentar por uma doença, né? Existem alguns requisitos. Você ter a carência de 12 meses, que nós falamos que é a qualidade de segurado, né? Ter no mínimo 12 contribuições. Agora, para essas doenças que nós vamos falar, essa carência está exclusa, tá? Não é necessário. Você estar contribuindo, tá, para o regime geral de previdência social ou estar no período de graça. O que é o período de graça? É aquele período que você foi mandado embora, por exemplo, da empresa, você saiu de uma empresa e você continua segurado por 12 meses no INSS, tá? Qualquer problema que você tiver, você tem direito ainda a um benefício, tá? E estar incapaz, total, permanente ou temporariamente para o trabalho. Existem doenças que podem dar direito ao segurado receber o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, tá? Doenças crônicas que indicam a aposentadoria por invalidez estão numa lista dentro do artigo 151 da Lei 8.213/91, que dispensam a obrigatoriedade de cumprir a carência normalmente exigida pelo INSS. Quais são essas doenças, tá? Nós vamos dar a lista aqui. É a doença de Parkinson, a tuberculose ativa, a alienação mental, a cegueira, a neoplausia maligna, a neofopratia grave, a síndrome da deficiência imunológica, que é a AIDS, a hanseníase, a hepatopatia grave, a espondiolartrose anquilosante, o estado avançado de Paget, né? A doença paralisia incapacitante irreversível, neoplausia grave, cardiopatia grave, contaminação por radiação, esclerose múltipla, e essas duas últimas, né, que é o acidente vascular encefálico e o abdômen agudo cirúrgico, foram incluídas há pouco tempo, tá? Essas doenças são listadas, como nós falamos, dentro do artigo 151 da Lei 8.213/91 e dispensam a obrigatoriedade de você cumprir a carência, tá? Que é o que muitas vezes os benefícios são indeferidos no INSS devido a essa carência. Quais os casos, né, para aposentadoria? Em situações de acidente de qualquer natureza ou doenças, né, relacionadas também dentro do trabalho, tá? Você pode ter tido um acidente dentro do trabalho ou mesmo ter adquirido uma doença devido à sua profissão. Quando é afetado, por exemplo, uma doença grave, irreversível, incapacitante, nessa lista que nós falamos, esse segurado, ele tem direito sim, tá? Ele vai se afastar primeiro nos 15 dias de atestado, no caso pela empresa, vai ser comunicado aí uma CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho, e essa pessoa será encaminhada para o INSS. Lembrando, tá, que enquanto estiver recebendo benefício do INSS, o contrato não pode ser rescindido, quer dizer, o segurado não pode pedir demissão e nem a empresa pode mandar embora. Esse contrato fica suspenso
enquanto perdurar, tá, o recebimento de benefícios no INSS, tá? A incapacidade para ela ser, por exemplo, comprovada para aposentadoria por invalidez, no caso de uma doença dessa, ela deve ter todos os exames, ela deve ter toda uma documentação que comprove, tá, que reforce que aquele segurado está realmente incapacitado para a sua atividade ou para qualquer outro tipo de atividade. Quais são esses documentos? Laudo, né, um laudo médico com o nome do segurado, nome completo. A data, por exemplo, do que está no laudo, ela deve ser o mais próximo possível, no caso da perícia, tá, que vai se passar no INSS ou na Justiça. Tem que ter o nome do médico, o carimbo, o CRM, o CID da doença, tá, que é a identificação internacional, que vai dar um diagnóstico aí aproximado, o médico vai saber pelo CID já o estado que está mais ou menos esse segurado. E o melhor, se puder também colocar ali um encaminhamento já diagnosticando a necessidade de uma aposentadoria por invalidez, ajuda demais, tá? Existe possibilidade, por exemplo, de converter um auxílio-doença para aposentadoria por invalidez? Dentro do INSS é um pouco difícil, tá? Ou você vai conseguir isso na Justiça ou dentro da reabilitação profissional. Na reabilitação profissional, isso vai ser detectado, por exemplo, dentro da perícia, né, que existe dentro da reabilitação. Você não conseguiu fazer nenhum curso, você não se adaptou a nenhum curso. O seu caso impede que você, por exemplo, seja readaptado para a sua função, quer dizer, voltar a fazer aquilo que você sempre fez. Então, dentro da perícia de reabilitação, muitos casos já aconteceram de segurados que chegaram no programa com auxílio-doença e saíram de lá aposentados por invalidez. Não é uma garantia, tá, pessoal? Agora também saber se vale a pena. Por exemplo, depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, ela teve umas mudanças. Antes da reforma, quem se aposentava por invalidez praticamente recebia aí o salário que recebia quando estava na ativa. Mudou os cálculos de base aí para fazer uma média salarial depois da reforma da Previdência. Hoje esse segurado ele vai receber uma média de 60% do que ele recebia na ativa, tá? Existe a possibilidade aí de você receber 2 anos a mais para cada ano, por exemplo, para homem que ultrapassar 20 anos de contribuição, o homem tiver 21, 22 anos, para cada ano que ultrapassar 20, ele recebe 2% a mais. E a mulher, para cada 15 anos, também tem direito a 2%, tá? Para cada ano que ultrapassar 15 anos. Essa não é uma coisa maravilhosa, mas é um dinheiro a mais, né? Muitos segurados também que se aposentaram por invalidez estão aí muito decepcionados e revoltados, porque tem anos de profissão, né? Anos dentro da empresa. O direito trabalhista é um bom montante em dinheiro. O ideal seria que esse segurado ele pudesse, né, no caso de se aposentar por invalidez, ele rescindir o contrato com a empresa, receber os seus direitos, acabar esses vínculos e tudo bem, né? A vida que segue. Mas a lei não permite isso, tá? Dentro da reabilitação profissional, nós fizemos vídeos aqui há uns dias atrás falando dos cursos oferecidos. Você pode sugerir, por exemplo, eu gostaria de fazer um curso tal na reabilitação profissional que está mais ou menos ligado à sua profissão e ao seu perfil. Você pode sugerir, não quer dizer que o INSS vai aceitar a sua sugestão. Caso eles ofereçam algum curso, você tem que fazer, tá? No caso, o que não pode ser exigido dentro da reabilitação profissional é que você faça, por exemplo, uma cirurgia ou uma transfusão de sangue. Agora, os outros procedimentos, você tem obrigatoriedade aí para cumprir, tá? No caso, se você precisar de uma órtese, de uma prótese, né? O INSS tem que se responsabilizar. Muitas vezes o INSS anda fazendo acordo aí com os segurados, tipo assim, a gente mantém o seu benefício e você paga o curso. Isso não existe, pessoal, tá? A responsabilidade da reabilitação profissional, ela é do INSS. Mas eles estão sem dinheiro, eles estão desestruturados. Problema deles. Problema deles. Se caso não tem condições de fornecer um curso, de lhe dar condições de ser readaptado para o mercado de trabalho, que te aposentem por invalidez e pronto, acabou. Agora, esses aposentados por invalidez que foram também chamados para reabilitação profissional, muitos não foram nem encaminhados pelo INSS, foram encaminhados pela Justiça. Estão aguardando, está em análise há muito tempo já. Tem gente que está 2, 3 anos aí com a reabilitação em análise. A única coisa que aconteceu foi um chamado, no caso aí da assistente social do INSS, passou por uma entrevista, onde ela avaliou todas as condições desse segurado. Muitas vezes, pessoal, aquele segurado que está desempregado, por exemplo, que está no período de graça,
com baixa escolaridade, o INSS não tem como, no caso, cessar esse benefício, tá? Mandar para uma perícia, cessar e largar o segurado aí à própria sorte. Por quê? Porque a única renda que ele tem, ele está desempregado, está incapacitado para exercer a sua função ou qualquer outra função. Como é que o INSS pode chegar num caso desse e dar alta para um segurado? Então, aquele aposentado por invalidez que está nessa condição, está recebendo benefício, fique tranquilo. Quem tem a responsabilidade de fazer você voltar ao mercado de trabalho é o INSS, tá? Continue quieto aí, não mexa nas coisas, porque você pode arrumar um grande problema para você. Caso você, por exemplo, aconteça algo nesse sentido, né, de uma alta sem nenhum motivo, ou mesmo o INSS não levar em consideração nada que você está incapacitado, a documentação, tudo que você diz, você procure a justiça, tá? Não tem como, não tem outra alternativa. Nós temos diversos vídeos aqui que nós falamos aí de como você entrar na justiça, como funciona um processo judicial. Já vamos avisando, é emocionalmente desgastante, tá? Demora aí 18 a 24 meses em média, tá? Não é uma coisa simples. E outra coisa, pessoal, o que dá direito ao benefício, no caso, a aposentadoria por invalidez, não é a doença, tá? É a incapacidade que ela causa. Essas doenças que nós citamos, elas causam uma incapacidade total e permanente, por isso que elas aposentam. Agora, muita gente tem uma doença que a doença pode até ser chocante o nome, eu não sou médico para avaliar, mas a incapacidade que ela causa é mínima. Então, esse segurado não vai conseguir, tá? Não sou eu que falo, é o próprio INSS. Não vai conseguir o benefício, porque não é julgada a doença. Nós temos essa lista de doenças, inclusive no Ministério da Saúde, dentro da Previdência, exatamente por isso. Porque quem tem essas doenças tem diversos problemas que o incapacitam de exercer as suas atividades. Na Justiça, você vai garantir se você tem direito ou não. Através de quê? Através de perícia judicial, tá? O juiz vai intimar aí, escalar um perito judicial para fazer uma avaliação sobre o seu caso. Nós já falamos também que pode ser, se for desfavorável o laudo do perito judicial, o próprio juiz pode ter a convicção por outros elementos que você realmente tem direito ao benefício, tá? Nem sempre todo o processo na justiça é causa favorável ao segurado, tá? Não funciona assim, tá? O processo vai tramitar. Se você está com algum processo na justiça, você pode entrar no TRF, tá? Onde está tramitando esse processo. Através do seu CPF você consegue aí saber do andamento, o que está acontecendo. Agora, se você tem um advogado, o advogado tem que lhe passar todas as informações nesses casos, tá? Vai gerar atrasados, no caso, tá? Se você ficou um bom tempo aí com benefício indeferido, não está recebendo, até 60 salários mínimos são pagos em requisição de pequenos valores, acima de 60 salários mínimos é pago em precatório, que é títulos do governo e é feita a liberação uma vez por ano, tá? Então é muito bom, é muito importante todo segurado saber dessas informações para não ser ludibriado. Você tem diversos dispositivos dentro do INSS, caso você tenha passado por uma perícia, o seu benefício foi indeferido, cessado, que você pode recorrer, tá? Requerimentos, junta de recurso, um pedido de reconsideração. Também nós temos vídeo no canal aqui falando sobre todos esses dispositivos que você deve fazer e quando fazer. Então não deixe de fazer uma pesquisa aqui no canal para saber todo o conteúdo que nós temos e também aprender, né? Porque são informações atualizadas e importantes que vão tirar as suas dúvidas, te trazer esclarecimento e lhe dar conhecimento para qualquer coisa que você estiver passando dentro do INSS, você consiga resolver da melhor forma. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, que tenha sido importante, que lhe trouxe uma informação importante. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos, tá? Todos os dias colocamos vídeos e pode ser aquele conteúdo que você está esperando para resolver aquele problema que está te tirando o sono. Então você não perde nada, você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, incentivando, ajudando, colaborando, meu muito obrigado, que Deus abençoe a nossa casa, né? Casa de todos, com paz, com saúde, a nossa família, que nós tenhamos força para continuar seguindo em frente, de cabeça erguida e acreditando que sempre o bem vence, tá? Agradecemos a Deus por tudo que temos e por tudo que somos. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.